A doutrina do decreto eterno, que é um assunto que precisa ser compreendido, né, segundo a doutrina das Escrituras, segundo o ensino das Escrituras, é um assunto por vezes que causa muita divisão, muita contenda, muita dificuldade, porque as pessoas querem pensar Deus a partir de categorias humanas, dentro de um quadradinho humano, né? Deus não é humano. Deus, ele não pode ser medido pela capacidade humana, pela inteligência humana, pelo que nós sabemos. Inclusive, nós não somos capazes nem sequer de medir toda a complexidade de nós mesmos, né? Então é muita pretensão, é muita ousadia querer pensar de Deus além daquilo que Ele é, ou pelo menos tentar compreender tudo que Ele é, né? Deuteronômio 29, verso 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós, os nossos filhos, mas as coisas encobertas, os mistérios de Deus, pertencem a Ele. Então, nós precisamos ter humildade de reconhecer a nossa limitação, a nossa fragilidade, e ao mesmo tempo nos acomodar e nos satisfazer naquilo que a palavra de Deus revela, né? Aquilo que a Escritura nos traz do que Deus faz, do que Deus é, da grandiosidade, do poder de Deus, né? Nós precisamos lembrar que o decreto divino, ou seja, a obra do decreto, que é a primeira das obras de Deus. Quando nós falamos das obras de Deus, nós falamos de decreto, criação, providência, redenção, consumação. Então, didaticamente, os teólogos têm dividido nesses 5 pontos, né? E quando nós falamos do decreto, que é o planejamento, o propósito eterno de Deus, o conselho eterno de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, planejando, decidindo, estabelecendo tudo o que haveria de acontecer, tudo o que ele realizaria, chamar à existência, estabelecer um plano, dar sentido, significado e propósito para todas as coisas criadas, e de modo que ele também estaria governando, dirigindo, sustentando, provendo, interagindo com toda a sua criação, realizando o pacto da redenção no pacto da graça, para que o mediador, o nosso Senhor Jesus, tivesse a recompensa da sua obediência e o Pai pudesse dar ao Filho aqueles que ele prometeu ao Filho no pacto da redenção. Então nós vemos que de fato o decreto estabelece toda a realidade do início ao fim, de eternidade a eternidade. Então tudo o que acontece por causa das determinações de Deus. Então nós vamos nesse estudo agora pensar em algumas características do decreto, né? A primeira característica que nós podemos pensar no que é o decreto de Deus é especificamente essa, em contraste do ser humano, a sabedoria divina, né? Todo o decreto de Deus se baseia, tem como fundamento a sabedoria de Deus. Deus, ele é infinitamente sábio. Deus, ele é infinitamente sabedor de tudo o que acontece. Ele sabe tudo o que acontece, ele sabe tudo o que há de acontecer, mesmo porque tudo o que há de acontecer está determinado por ele. Então, o conhecimento de Deus não é uma mera presciência, não é uma mera predição, mas ele sabe tudo o que há de acontecer porque ele também já está lá. Deus está em todo lugar, né? Nós devemos lembrar que o tempo é uma criação de Deus. Deus é eterno. A eternidade é um atributo dele. Então, o fato de nós dizermos, Deus já sabe o que vai acontecer, Deus sabe o que vai acontecer porque ele está lá. Sim, ele está lá. Para Deus tudo é. Quando nós falamos de antes, agora e depois, ontem, hoje, amanhã, né? Passado, presente e futuro, nós estamos pensando de uma forma sucessiva, né? Uma forma cronológica em que o tempo ele passa de modo gradual. Para Deus tudo é um eterno já, é um eterno agora. Deus está presente ontem, hoje, amanhã. Deus está antes, durante e depois. Deus, ele está no passado, presente e futuro, de tal modo que nada foge da sua presença e nada foge do seu conhecimento. Mas Deus não somente conhece realmente, de forma verdadeira, tudo que existe, tudo que acontece,
Mas Deus, ele sabe lidar com todo esse conhecimento. Deus é sábio para fazer o melhor da melhor forma, com o melhor propósito, que é a sua glória, que é moldar, que é conduzir todas as coisas. Então a primeira coisa que nós podemos pensar no decreto de Deus, de fato, é a sua sabedoria. O decreto tem como fundamento a sabedoria divina. E aí nós temos, por exemplo, Efésios capítulo 3, verso 10 e 11, quando o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 10 e 11, ele diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A multiforme sabedoria de Deus revela o eterno propósito de Deus, em que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, em que Deus estabeleceu toda a ordem, Deus chamou à existência todas as coisas. Deus é o designer inteligente, em que Ele projeta toda a realidade. Ele o fez baseado na sua sabedoria divina, né? Segundo ponto que nós podemos pensar é que o decreto tem como característica a eternidade. Deus é eterno, eu já falei isso agora há pouco. Deus é eterno. E Deus, antes de criar qualquer coisa, Ele estava decidindo. Pai, Filho, Espírito Santo, as três autoconsciências, as três pessoas, elas estavam relacionando entre si, e eles estavam então decidindo tudo o que haveria de acontecer. Nós sabemos que, pelo fato de Deus ser eterno, Ele faz com que tudo seja inteiramente estabelecido na eternidade. A primeira coisa que Deus faz, Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. A primeira coisa que Deus chama a existência é o tempo, e Ele chama a existência o espaço. A partir daí Deus começa a criar toda a realidade a partir desses dois pontos, tempo e espaço. Antes de Deus chamar a existência o princípio, o início, o tempo, Deus, somente Deus e nada além de Deus existia. De tal modo que Deus, antes de chamar a criação, para que Ele pudesse executar a sua providência, para que Ele pudesse manifestar a sua graça e redenção, para que Ele pudesse conduzir todas as coisas conforme o seu propósito para uma consumação, Deus, Ele planeja na eternidade. E na eternidade, então, Deus constrói. Deus, ele está arquitetando, está projetando toda a realidade. Nós vemos a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. E ele diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então nós temos aqui de fato a realidade de Deus sendo estabelecida, o propósito de Deus sendo estabelecido antes da fundação do mundo. E Deus, ele está conduzindo todas as coisas. Atos capítulo 15, verso 18. Atos 15, verso 18. A palavra de Deus diz: diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos, né? Se nós formos para Efésios capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus também diz, Efésios 1, verso 3, Efésios 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E observe bem, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, né? Então, antes da fundação do mundo, Deus, ele estabelece todas as coisas. Primeiro, por causa da sua sabedoria, ele estabelece esse decreto na eternidade. E terceiro, Deus, ele faz isso de modo eficaz, né? O decreto de Deus não falha. O decreto de Deus não é possível errar.
Não é possível Deus não conseguir efetivar aquilo que Ele planejou. Talvez eu e você, certamente em muitos momentos e experiências, planejamos uma viagem e tivemos que desistir ou adiar. Planejamos uma festa e tivemos que alterar todo o processo. Planejamos talvez ter filhos e esses não vieram no tempo que nós planejávamos, ou não planejávamos e Deus nos deu filhos, né? Planejávamos comprar uma casa e não foi possível adquiri-la. Planejávamos trocar de carro e tivemos que cancelar esse desejo. Então, nós temos sim projetos, planos que são falíveis, que podem errar. Nós podemos planejar, mas Provérbios diz: a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tiago, no capítulo 4, nos lembra que quando vamos planejar alguma coisa, devemos dizer: se Deus quiser, não somente iremos, moraremos e faremos e negociaremos e teremos lucros, se Deus quiser. Então nós devemos lembrar que a nossa finitude, a nossa falha, especialmente porque ainda vivemos no mundo debaixo e sujeito à queda, estamos também limitados pelo pecado e pela estrutura falível do mundo sob a maldição do pecado. Mas Deus não tem essa dificuldade. Deus, ele não somente é sábio no seu decreto, Deus não somente realiza de forma eterna e na eternidade nada estava atrapalhando ele, nada estaria intervindo, nada estaria impondo sobre ele qualquer prerrogativa, mas Deus, somente Deus e ninguém além de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam ali estabelecendo, fazendo com que os seus atributos se manifestassem no seu projeto eterno, no seu decreto eterno. Então nós podemos concluir sim que o projeto de Deus, o decreto de Deus, o conselho eterno, o decreto, o termo que você quiser usar, ou que os teólogos costumeiramente usam, ele é eficaz, ele não falha, ele não falha. Archibald Hodge, ele tem uma citação que diz assim: o decreto providencia em cada caso que o evento será executado por causas que agirão de maneira perfeitamente coerentes com a natureza do evento em questão. Então, tudo o que há de acontecer, Deus faz com que todas as coisas cooperem, se encaixando, harmonizando e cooperando. Talvez você já ouviu falar a teoria do efeito borboleta, né? Que ela é mais ou menos assim, né? Que diz que o bater da asa de uma borboleta pode causar consequências inimagináveis. É verdade que pensar dessa forma, dessa perspectiva, é ruim, porque você está partindo do pressuposto que a causa e efeito é apenas a asa de uma borboleta. Nós devemos lembrar que a causa e efeito de todas as coisas, de todos os eventos, de todos os acontecimentos, de toda a realidade é a perfeita vontade, perfeita e sábia vontade de Deus, que é estabelecida lá na eternidade. Então, nós devemos lembrar que Deus é eficaz em tudo aquilo que Ele faz. Certamente o futuro é um ato, né, que já está realizado na mente de Deus, embora para nós ainda é uma expectativa. Quarto lugar, uma quarta característica do decreto de Deus é que ele é imutável. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo assim: olha, nós devemos orar para que possamos mover a mão de Deus. Bom, isso aí chama paganismo. Isso não tem nada a ver com oração no sentido bíblico, né? Orar não é mover a mão de Deus, né? Se nós pudéssemos mover a mão de Deus, nós seríamos tão ou mais poderosos que Deus, né? E na verdade esse tipo de declaração soa mais como paganismo do que realmente a doutrina bíblica da oração, né? Nós somos servos, somos palha, somos barro. Nós dizemos se Deus quiser, né? Nós clamamos ao Pai que está no céu e nós, na nossa pequenez, apenas gememos diante dele pela mediação de Cristo, pela habitação do Espírito, na dependência da glória e da graça de Deus. Nós não temos poder, a nossa oração não tem poder. O poder que se manifesta através da oração é o propósito de Deus, não é nós. Nós, como pecadores, temos
natural demérito diante de Deus. É pelos méritos de Cristo, é pela intercessão de Cristo, é pela mediação de Cristo, é que Deus atende as nossas orações quando Cristo ora conosco e Ele ora por nós. Então, feita a vontade do Pai, aquilo que nós pedimos se cumpre. Mas é um pedido, é um clamor, é um rogo, não é uma ordem, não é uma audaciosa e ousada declaração de confissão positiva que faz com que mova a mão de Deus. Isso é besteira, isso não tem nenhuma base bíblica. Então nós devemos lembrar que os decretos de Deus, eles são imutáveis. O grande detalhe é que nós não conhecemos. Os decretos, eles são também maiormente estabelecidos em secreto. Eles não são revelados. Os decretos de Deus revelados estão na Bíblia. Por exemplo, nós sabemos o que vai acontecer, o que há de acontecer no futuro, como que as últimas coisas acontecerão por uma questão muito simples, porque Deus decretou. Então nós temos o decreto de Deus revelado na Escritura das coisas que acontecerão, mas nós temos muita coisa que não está revelada a nós e nós não temos nem sequer noção como que Deus conduzirá a nossa vida, os eventos, as situações, os acontecimentos. Inclusive essa situação de pandemia que nós vivemos hoje, nós não sabemos, mas podemos crer firmemente, descansando no Senhor, que tudo está soberanamente debaixo dos seus cuidados. Tudo imutavelmente acontecerá na medida, na proporção, na hora, na situação, nas relações que Deus soberanamente decidiu fazer. Nós não podemos mudar essas coisas. Deus não tem deficiência de conhecimento, de veracidade ou de poder. Deus não falha. Deus não tem que fazer remendos. Deus não tem que fazer reajustes. Deus não tem que fazer atualizações. Tudo está meticulosamente acontecendo, cada detalhe de acordo com o propósito de Deus. Quinto lugar, nós devemos lembrar que o decreto de Deus também é incondicional ou absoluto. Ou seja, Deus não decreta alguma coisa porque Ele espera algo em troca. Deus não decreta alguma coisa porque Ele prevê algo que lhe agrada. Pelo contrário, Deus, por exemplo, não nos escolheu salvar porque Ele viu alguma virtude em nós. Nós somos pecadores, caídos, escolhidos pela graça, alvos do amor eletivo de Deus pela sua abundante graça e misericórdia, e por causa dele, nele e para ele é que ele faz essas coisas conosco. Ele manifesta o seu amor, a sua graça, o seu cuidado e a sua bondade conosco. Ele é incondicional. Deus não pode ser influenciado, Deus não pode ser convencido, Deus não pode ser persuadido. Aquilo que ele decidiu, imutavelmente ele realizará. E aí nós lembramos lá de Atos capítulo 2, verso 23, quando Pedro pregando o sermão no dia de Pentecostes. Atos 2, do verso 23, a palavra diz assim: e sendo este entregue, referindo-se a Jesus, e sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Deus decidiu que os judeus matariam o Senhor Jesus, que também era judeu. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E Jesus, então, ele foi rejeitado, porque Deus decidiu endurecer o coração de Israel. Mas o fato de Deus ter preparado o tempo certo, o momento certo, o que Paulo chama de a plenitude dos tempos, e Cristo nascido de mulher, sob a lei, para cumprir o propósito de Deus, ele também não só cumpriu todo o propósito de Deus, mas ele morreu no momento em que Deus estabeleceu a sua morte. E ele não somente morreu, o como, por quem e o como, mas ele morreu também através de quem? Os judeus mataram através de mãos de homens iníquos, através de pagãos, através dos romanos. Então nós devemos lembrar que a palavra nos diz que, de fato, todo o propósito de Deus ele acontece.
Em sexto lugar, sexta característica desse decreto é que ele é universal e ele é totalmente abrangente, ou seja, o propósito de Deus, o decreto de Deus não se estabelece somente com a igreja, somente com o povo dele, somente com seus eleitos. Tudo que acontece, mesmo aquele mover de galhos lá no meio da mata, as folhas que caem, o andar da cobra entre as pedras, cada gota da chuva que cai, cada partícula que se move no universo, tudo está debaixo do controle de Deus. Todo o universo, desde as grandes constelações, os grandes elementos luminares do universo, até o menor corpo existente em toda a realidade, em toda a criação, tudo está debaixo do decreto de Deus. Nós sabemos que Deus, ele controla, ele governa, ele tem o domínio sobre tudo que existe. Ele domina as ações boas dos homens, ele domina os atos iníquos dos homens também, ele domina todos os grandes eventos, ele domina cada detalhe e os meios de isso acontecer. Deus pode fazer de forma imediata, ou seja, ele tirando a vontade, ele tirando a coragem, ou colocando o temor e endurecendo o coração dos homens, como ele também pode usar meios, situações, ele pode usar pessoas, ele pode usar movimentos, ele pode usar tudo e qualquer coisa para cumprir o seu soberano propósito. A duração da vida do homem está contada. Tudo está determinado. Nenhum dia, nenhum segundo pode ser acrescido. Mas em último lugar, o decreto de Deus tem como característica que o mal também está incluso. Deus não é o autor do mal, mas ele usa o mal. Deus não é o autor do mal, do pecado, porque ele odeia o pecado, mas ele usa o pecado dos homens para tratar deles, para humilhá-los, para puni-los, ou para punir outros homens também nos seus pecados. Deus pode usar o pecado de um homem para punir outro. Deus pode usar a dureza do coração de uma pessoa para punir e humilhar outra. Deus soberanamente tem o controle também destas coisas, né? Provérbios 16, verso 4. Provérbios 16, verso 4. Provérbios 16, verso 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então Deus pode, de fato, fazer essas coisas. Nós sabemos que, por exemplo, Deus ele conduz tudo, toda a duração de todas as situações. Deus ele pode dizer basta quando cumpre o seu propósito. Nós devemos lembrar então que Deus ele tem o seu fundamento, o decreto de Deus tem o seu fundamento na sua sabedoria divina. O decreto de Deus tem o seu estabelecimento na eternidade. O decreto de Deus é realizado com eficácia, ou seja, não falha, né? Ele é eficaz, ele cumpre o propósito a que ele se destina. O decreto de Deus ele é imutável, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu, planejou, imutavelmente em todos os seus detalhes realizarão, porque Deus é soberano. O decreto de Deus é incondicional, ou seja, Deus não negocia, Deus não tem motivos fora dele, Deus não tem motivos além dele para tomar qualquer decisão, e nada pode influenciá-lo a mudar, a alterar. O decreto de Deus é universal, ou seja, tudo, desde as coisas grandiosas, o movimento na galáxia dos grandes corpos celestiais, ou até mesmo aquilo que nós consideramos tão insignificante e até mesmo passa desapercebida a olho nu, tudo está acontecendo segundo o seu propósito. É universal, esse decreto abrange tudo, toda a criação, toda a providência, toda a redenção, até a consumação. E Deus pode, inclusive, nesse decreto, usar, inclusive, o mal.
usar inclusive o mal moral também, o pecado dos homens. Deus, ele é soberano. Ele é capaz de lidar com o mal sem se sujar. Ele é capaz de usar a perversidade dos homens para seus bons propósitos. Ele é capaz de usar a dureza do coração para manifestar a sua redenção. Deus é soberano. Ele é capaz de fazer todas essas coisas. E como nós dissemos lá no início, o decreto de Deus, ele é revelado na Escritura. Mas naquilo que ele é um mistério, nós devemos nos curvar diante do Senhor e reconhecer a sua grandeza. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.